Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 88 do Biblifique. Se você está assistindo essa aula ao vivo ou assistindo essa gravação, mas se sente perdido, parece que bateu a cabeça, caiu de paraquedas e está com amnésia. O meu nome é Alexandre Klassen e o tema da aula de hoje, ou o título da aula de hoje é Para que serve a igreja? Para que existe? Por que a igreja existe? E talvez você seja um novo convertido, ou uma nova convertida, ou um crente antigo, uma crente antiga, e você fala assim, eu já sei, isso aí eu já sei, já está dominado, eu já entendo o conceito de igreja, mas eu quero fazer você refletir um pouquinho a respeito disso, de fato. Não estaria aqui na aula 88 falando a respeito disso, se eu não quisesse, de fato, fazer você refletir sobre o real valor da igreja e por que a igreja com I maiúsculo e a igreja com I minúsculo existe. Boa noite, Ana. Boa noite, Isadora. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Biblifique. Tô brincando, é o Norberto aqui nos bastidores, dando boa noite para todo mundo. Boa noite para a galera. Boa noite para quem não falou no chat. Hoje eu vou precisar que vocês respondam uma coisa para mim no chat. Então já prepare os seus dedos, se você estiver assistindo pelo celular. Já prepare os seus dedos se você estiver assistindo pelo computador, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou precisar da ajuda de vocês. Por que eu quero conversar sobre isso? Se você chegou aqui e assistiu a maior parte das aulas, das 88 aulas que chegamos até aqui, você já entende que existe uma diferença entre uma igreja local, que é o que nós carinhosamente chamamos de igreja com I minúsculo, e a igreja com I maiúsculo, que é a igreja corpo de Cristo, a igreja universal, não a igreja universal denominação universal do Edir Macedo, mas a igreja universal de Jesus Cristo, a Assembleia dos Santos de Jesus Cristo, a eclésia. Talvez você tenha mais experiência no evangelho aí, sabe que a palavra grega que substitui essa igreja com I maiúsculo é eclésia. A qual a gente também chama de corpo de Cristo. Gosto muito de chamar de corpo de Cristo, usaremos essa terminologia hoje. Mas uma igreja com I minúsculo, uma igreja local, ela faz parte, ou deveria fazer parte da igreja universal, de I maiúsculo, ok? Uma igreja de I minúsculo nem sempre é a eclésia, mas a eclésia se manifesta em uma igreja local. E como igreja local, é bom estabelecer esse statement aqui, esse conceito, e o Norberto está aqui nos bastidores, ele vai concordar comigo. Uma igreja local, para nós, se caracteriza como um número, um grupo de pessoas que tem como Senhor o Senhor Jesus Cristo, que adora a Jesus e que não necessariamente se caracteriza como um CNPJ com um número de CNPJ, com uma instituição, com um templo, etc. Uma igreja local pode ser um grupo de pessoas dentro de uma casa que serve ao Senhor Jesus, não é uma seita, que serve aos fundamentos da Bíblia, que segue os preceitos bíblicos, que segue a palavra de Deus, mas não necessariamente tem um CNPJ, um templo, cadeiras, palco, telão, ar-condicionado, parede preta, parede branca, parede amarela, parede rosa, seja lá qual for a cor da parede, ok? É um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas que segue a Jesus Cristo e tem o Espírito Santo como cola entre eles e que tem o entendimento de que aquilo é o corpo de Cristo e precisa se fazer o que o corpo de Cristo faz, ok? Isso para nós um statement que é o que é igreja. E hoje a gente quer isso. Obrigado. Igreja não em barreiras temporais geográficas e serve ao Senhor Jesus e obedece à palavra de Deus, empoderada pelo Espírito Santo. Perfect. Perfeito. Perfect. Estou falando inglês hoje. Estou meio gringo hoje, porque na semana passada eu estive no Summit aqui do ILI, a quem nós representamos no Brasil, que é o International Leadership Institute. Mas outro momento falamos com vocês, alunos, sobre o ILI, talvez até abriremos uma oportunidade em algum momento a respeito disso, sobre um treinamento de liderança, relevância, influência, enfim. Vamos lá, que já passaram 5 minutos e talvez você esteja pensando, Alexandre está só enrolando. Não estou enrolando e vou até me lascar no final da aula aqui para conseguir terminar tudo que eu preciso terminar, porque eu estou aqui falando um monte de coisa. Qual é o objetivo
de Deus criar a igreja, para que a igreja serve, por que ela existe, é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre ir na igreja e ser igreja. E a gente vai tratar um pouquinho mais sobre ser igreja, de fato. Como é que é esse ser igreja? E para a gente começar, a gente precisa tratar do começo de tudo. Como é que a parada toda começou desde o início. E eu vou falar sobre o versículo, que acho que é o que mais a gente fala por aqui, ou um dos, que é Gênesis 1:26. Vamos para Gênesis 1:26 de novo. Diz o seguinte: então Deus disse: façamos o ser humano, o homem, à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Ó, perceba que eu estou lendo pela NVT, mas se você quiser a Almeida ao lado direito, você pode ler pela Almeida sem problema nenhum. Vou ler na NVT aqui, porque é um xodozinho aí para mim, tá? Eu estou gostando demais da NVT. Dominará, inclusive, para novos convertidos. Se você é novo convertido, NVT é bom demais. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, a Deus os abençoou e disse: sejam férteis ou frutificai, multipliquem-se, encham a terra e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Muito bem. Deus começa aqui falando sobre o objetivo de criar o homem e a mulher. Para a gente entender o objetivo de Deus ter criado a igreja, ou para que a igreja de fato serve, a gente precisa entender, ou pelo menos começar entendendo, qual era o objetivo real de Deus ter criado o homem e a mulher. Deus cria o homem e a mulher à imagem, a sua imagem e sua semelhança. Vocês estão carecas, ou pelo menos eu estou careca de saber isso. Deus deu o homem e a mulher um chamado: frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar a terra. E todos aqui, eu acredito que a essa altura já sabem que este chamado, o chamado de ser imagem e semelhança de Deus, o chamado de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra, ele foi comprometido, ele foi interrompido pelo pecado, pela escolha errada que o homem e a mulher tiveram ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir desse momento, o homem já não poderia mais ser imagem e semelhança de Deus, frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra da maneira certa, porque existia o pecado, ele não tinha mais autoridade para fazê-lo. Muito bem. Só que, ao longo de todo o restante da história, a partir de Gênesis 3, Deus começa o caminho para a restauração, o caminho para a redenção do homem, para que o homem pudesse novamente fazer isso. Para que o homem pudesse novamente ser imagem e semelhança de Deus de fato e cumprir o seu chamado de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Então talvez você esteja se perguntando assim: Alexandre, por que de Gênesis 3 até Jesus existe tanto tempo? Porque Deus precisava, por meio da história, mostrar um princípio pelo qual ele restauraria o chamado para o homem. Preste atenção. O Antigo Testamento inteiro serve para nos mostrar o modelo pelo qual Jesus restauraria o chamado do homem. Anote isso. O Antigo Testamento é a representação, a figura pelo qual Deus restaurou o chamado do homem. Uma figura. Ele dá dicas por meio do relacionamento de Deus com alguns homens, ele dá dicas de como o chamado seria restaurado. Ele fez promessas e alianças específicas que nos dão essa dica. E a primeira aliança que eu quero fazer um panorama bem rápido das alianças e de como Deus se relacionou com alguns homens e qual que é o princípio que a gente tira de cada uma dessas alianças, dessas promessas que ele realizou com alguns homens. E vamos lá para o texto, o primeiro homem que a gente quer ver aqui, que é Noé. Noé, a primeira pessoa que a gente olha e fala assim, caramba, Deus fez algo diferente com essa pessoa. Existem características com essas pessoas que nós precisamos prestar atenção. Gênesis 6:18 diz o seguinte: com você, Noé, porém, eu firmarei a minha aliança. Portanto,
presta atenção, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Deus não chega para Noé e fala assim, beleza, Noé, eu vou dar um jeito nessa parada, entra você e sua mulher, ou entra você só na arca que eu vou dar um jeito. Não. Entra você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Olha só o que Gênesis 9:1, aqui é pré-dilúvio, ok? Isso aqui é uma fala de Deus para com Noé no pré-dilúvio, antes do dilúvio. Agora, no pós-dilúvio, Deus fala de novo com Noé e diz, então Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos. Ele não abençoou apenas Noé, ele abençoa Noé e seus filhos. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Ele restaura, entre aspas, por meio da aliança de Noé, com Noé, parte do chamado do Éden com Noé e seus filhos. Noé e seus filhos, não apenas com Noé. Vamos prestar atenção em um outro personagem importantíssimo aqui, que é Abrão ou Abraão, depois da mudança do nome. Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte, o Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Te darei muitos filhos. O abençoarei e tornarei famoso. Você será bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você. Presta atenção, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 15:1, Deus fala de novo com Abraão. Ele diz o seguinte, algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Se eu nem mesmo tenho uma família? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, o Damasceno, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Presta atenção em algumas coisas, alguns padrões que Deus está repetindo aqui. Deus aparece de novo para Abraão. Ele fala de novo para Abraão. Ele diz, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, ele diz, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse, essa é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você não será chamado Abrão, mas sim Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de nações. Pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, não só com Abraão, com você e seus descendentes, de geração em geração. Essa é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. Versículo 9, por último. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos desta aliança. As bênçãos era para Abraão e seus descendentes. A obediência também.
a gente percebe um padrão parecido quando a gente vai lá para a vida de Davi e quando Deus resolve, então, abençoar a vida de Davi em 2 Samuel 7:8. Diz o seguinte: agora vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das passagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora, tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que me nomeei juízes para governar o meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos da sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Ele é quem construirá, ele, seu filho, construirá uma casa para o meu nome, estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Natan voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Para acabar, 18, 19 e 20. Então o rei entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Deus faz uma aliança aqui, então, com Davi, prometendo o reinado para Davi e a família de Davi para sempre. Ele promete o reinado sobre Israel para Davi para sempre. Óbvio que parte disso foi cumprido biologicamente pelos filhos de Davi, e, por fim, o tal descendente de Davi era o próprio Senhor Jesus, que era filho de Davi e veio para instaurar um reino eterno. E aí, óbvio que tem teorias, alguns entendem que no milênio Jesus reinará aqui no terreno, como filho de Davi, de fato, em Jerusalém, etc. Tá? Mas isso é um assunto para outro momento. Fato é o seguinte: todas essas alianças têm algo em comum. Talvez você tenha percebido, e eu vou pedir para vocês participarem 2 vezes comigo. Eu quero saber de vocês aqui no chat. O que é que tem em comum em todas essas promessas que Deus fez para Noé, Abraão e Davi? O que tem em comum em todas essas promessas? Respondam para mim no chat. Eu quero ver as respostas de vocês. Sem medo de errar. Sem absolutamente nenhum medo de errar. Estamos aqui para isso. O que tem em comum em todas essas promessas? Respondam para mim. Eu sei que tem um delay aqui no chat, então eu estou aqui repetindo a pergunta para todo mundo entender. O que tem em comum em todas estas alianças, em todas essas famílias? A Cris falando família, Danilo falando família, Isadora falando família. Exatamente. Todas essas alianças têm algo em comum. Deus usa a família. Todas essas alianças, todas essas promessas foram baseadas nas famílias, foram feitas para gerações. Alexandre, o que isso quer dizer? Que com esses homens Deus estava traçando, desenhando um modelo que ele tinha desenhado, ou aliás, dando parecer o modelo que ele tinha desenhado lá no Éden. Alexandre, como assim? O modelo desejado de Deus para o Éden era formar uma grande família. Quando ele cria o homem e a mulher, e a gente responde aquela pergunta lá do início, por que Deus, qual era o objetivo real de Deus criar o homem e a mulher? Deus criou o homem e a mulher para formar uma grande família. Ele estava formando uma grande família.
O homem e a mulher eram família de Deus. Por isso que em todas as promessas, em todas as alianças que Jesus faz com esses homens, ele envolve uma família, porque a família é o modelo pelo qual Deus trabalha. Presta atenção nisso aqui, porque agora a gente falou de Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento aqui e ver o que Paulo fala. Efésios 2, versículo 13, nós vamos ler até o 22. Então aguenta firme, segura aí, afivela o cinto que vamos embora. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, uma nova criatura. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz. Deixa eu só ver um negócio aqui. 22, né? Eu falei que a gente ia ler até o 22. Assim ele reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Presta atenção nesses versículos. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Quem eram esses caras que estavam perto? Os judeus. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O que Paulo quer dizer aqui? Existiam os judeus, que eram os donos da aliança aqui, a aliança abrâmica, tudo isso. Existiam os gentios que não tinham direito a isso, mas Cristo fez com que os dois povos se tornassem um povo só. Agora nós, pelo mesmo Espírito, temos acesso à mesma coisa em Deus, em Cristo. Portanto, preste atenção nisso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos elevar um pouquinho o nível do nosso entendimento do que é de fato igreja e para que ela serve. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nós, unidos, membros da família de Deus, somos o templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Em Cristo, o chamado que nós tínhamos, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, em Cristo, quando você está debaixo do senhorio de Jesus, quando você está em Cristo, lembre-se disso, você restaura a imagem e semelhança de Deus. Você restaura o chamado de frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar, e governar a terra. Por meio de Cristo, isso é restaurado. E por meio da família de Deus, isso é vivido. Por meio de Cristo, o chamado é restaurado. Por meio da família de Deus, isso é vivido. Eu tô com um aviso aqui que a minha internet tá falhando, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Por favor, me dê um joinha só no chat aqui, que eu continuo a aula. Senão eu pauso aqui um pouquinho, até que a internet reestabilize. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estão me ouvindo direitinho. Então tá bom. Por meio de Cristo, o chamado é restaurado. Por meio da família de Deus, o chamado é vivido. Alexandre, o que isso quer dizer? Que assim como Gênesis, passando por toda a história, Deus devolve o chamado, ou envolve o chamado para o ser humano que está dentro da família de Deus, o chamado é vivido, o chamado lá de Gênesis é vivido por nós, é restaurado em nós por meio de Jesus Cristo, mas é vivido na família de Deus. Quem é a família? É a própria igreja. A igreja, que é o que Paulo diz aqui, é uma grande família de Deus. Aquele chamado do Éden é restaurado agora por meio de Jesus e vivido no corpo de Cristo como uma família.
Talvez você já tivesse esse conceito. Só que a gente precisa aprimorar, a gente precisa aprofundar esse conceito de família aqui, como família de Deus. Porque como família de Deus, unidos em um só espírito, nós somos templo para edificação. Ou seja, esse templo precisa aumentar, esse templo precisa crescer. Isso que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Deixa eu perguntar para vocês, eu preciso que vocês me respondam no chat. Qual é a característica que vem à mente de vocês, sem medo de errar, quando vocês pensam em família? Qual é a característica que vem... Uma palavra só. Qual é a palavra, a característica que vem à mente de vocês quando vocês pensam em família? Respondam para mim no chat, vamos discutir e vamos falar a respeito disso. A primeira palavra que te vem à mente quando você escuta a palavra família ou você pensa em família. Primeira palavra. Uma palavra só. O que resume família para você? Vamos lá. Falem para mim, por favor. Por favor. Relacionamento. Guilherme falou relacionamento. Quem mais? Quem mais? Por favor, uma palavra. Amor. Quem mais? A Ana falou amor. Amor, a Isadora falou. Quem mais fala alguma coisa aí? Projeto. Talvez unidade. Talvez algumas pessoas, olha lá, unidade, projeto, amor, relacionamento. Algumas pessoas vão falar segurança, algumas pessoas vão falar paz, algumas pessoas vão falar amor. Só que a gente esquece de um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Tudo isso aí não está errado. Família é lugar de unidade? Sim. Família é lugar de amor? Sim. Família é lugar de relacionamento? Sim. É lugar de segurança? Sim. É lugar de alegria? Sim. Sim. Só que existe uma palavra que resume o objetivo principal da família, que muitas vezes nós esquecemos. Família é lugar de desenvolvimento. Família é lugar de desenvolvimento. Uma família tem um só objetivo: gerar adultos. Família é lugar de desenvolvimento. Mas, Alexandre, família não é lugar de amor? A família é lugar de amor para o desenvolvimento. A família é lugar de relacionamento para o desenvolvimento. A família é lugar de unidade para o desenvolvimimento. A família é um lugar de segurança para o desenvolvimento, para gerar outros adultos. Alexandre, como assim? Vamos lá. Eu tenho uma filha linda e maravilhosa que é a Joy. Muitos de vocês conhecem, acho que a grande maioria de vocês conhece. Ela vai fazer 1 ano no domingo agora. Já vai fazer 1 ano, presta atenção, 1 ano. O meu objetivo como pai e o objetivo da Belle como mãe é amar a Joy? Claro que sim. É dar segurança a ela? Claro que sim. É se relacionar com ela? Sim. É ser unido como família? Claro que sim. Para os nossos outros filhos? Claro que sim. Mas tudo isso tem um objetivo. Para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se torne uma adulta e como adulta ela possa desenvolver a sua própria família e na sua própria família ela tenha como objetivo principal o desenvolvimento e os filhos dela se desenvolvam também, se tornem adultos e criem as suas próprias famílias e assim as famílias vão se multiplicando. Família é lugar de desenvolvimento. Você educa as pessoas, você educa as crianças para que elas se tornem adultos e possam ser bons adultos e multiplicar e formarem as suas famílias e etc. Nasce-se um bebê, esse bebê é desenvolvido para uma criança, essa criança se torna um adolescente, esse adolescente se torna um jovem, esse jovem se torna um adulto e esse adulto se torna um gerador de família. A família existe para multiplicar-se. Parece óbvio, mas não é. Sabe por quê? Porque agora eu vou fazer um desafio para você. Olhe a sua igreja local agora. Porque se o corpo de Cristo é a família de Deus tem como objetivo multiplicar-se. A família de Deus tem como objetivo desenvolver-se, desenvolver os seus membros,
de um bebê até um adulto gerador de outra família. Agora, preste atenção na sua igreja e veja o que a sua igreja local promove para o desenvolvimento de um bebê na fé até um adulto na fé, para que ele vá lá e gere outra família, e não um dependente da igreja. A maioria das igrejas hoje está formando pessoas dependentes da igreja. A maioria. Há um tempo atrás, eu estava com alguns pastores e eu falei, o Biblifique serve para formar cristãos que não dependam de vocês. Ficaram bravos. Alguns fizeram cara feia para mim. Alguns fizeram cara feia. Eu vi cara feia de pessoas. Assim. Eu falei, os cristãos, eles querem e precisam ser pastoreados, mas eles não podem depender de vocês. Vocês não podem ter essa posição de sacerdotes na vida deles, como se eles fossem bebês para sempre. Eles precisam desenvolver. A família de Deus foi criada para desenvolver-se, para multiplicar-se, para gerar adultos. Pessoas que pensam, cristãos maduros. O Biblifique serve para formar cristãos maduros. O Biblifique serve para formar cristãos adultos, maduros, que sabem o que querem, que sabem o que pensam, que sabem o que estão fazendo aqui. Embora o Biblifique não seja uma igreja, mas ele tem esse objetivo. Uma igreja precisa gerar desenvolvimento, pelo amor de Deus. Uma igreja precisa gerar desenvolvimento. Se você está há 15 anos na igreja e você está igual na sua fé, é porque tem alguma coisa errada, ou com você ou com a sua igreja. Com você como cristão que não quer se desenvolver, e o teu link com a família de Deus está errado, ou com a igreja. Tem que ter desenvolvimento. Porque só com o entendimento de que a família de Deus é lugar de desenvolvimento, que nós entendemos o que Deus, ou aliás, o que Jesus nos pediu na grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos. Vão e multipliquem-se. Vão e desenvolvam outras pessoas que também façam discípulos. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Timóteo era um filho na fé para Paulo, e ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, você precisa multiplicar. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus familiar. Deus trabalha por meio da família. E não é simplesmente da sua famíliazinha, mas é da grande família de Deus. É como ele vê o corpo de Cristo. É como ele vê a igreja. Ele não vê a igreja estonteante, com grandes prédios, com ouro, etc, etc. Deus vê a igreja como uma família. E a família precisa desenvolver-se. A família de Deus, quando frutifica, ela gera resultado para o reino. Ela multiplica pelo discipulado. Ela enche a terra com os princípios da palavra de Deus. E ela governa por meio dos chamados individuais. Por meio do trabalho da sua família. É a grande família de Deus. A partir de hoje, quando você falar da igreja e falar do corpo de Cristo, lembre-se disso. A igreja é uma grande família. E como família, ela precisa multiplicar-se. Uma igreja local, que é uma fração da igreja do corpo de Cristo, da igreja com I maiúsculo, precisa gerar desenvolvimento, precisa gerar adultos que geram outros adultos. Porque uma igreja local, ela cumpre na sua esfera, no seu círculo, o que o corpo de Cristo cumpre cosmicamente, universalmente. Nós precisamos criar nas nossas igrejas, e você como cristão deve ter esse objetivo,
criar outros discípulos, discipular para que outros discípulos sejam criados, para que outros discípulos sejam criados, para que outros discípulos sejam criados. Uma igreja não é uma reunião de pessoas com... deixa eu até tirar. Obrigado, Norberto, que você que mudou aqui. Uma igreja não é simplesmente um lugar onde amigos se reúnem, que têm afinidades, e nós temos comunhão e relacionamento. Pega uma família que só pensa em festa. Como é que vai ficar essa família? Como é que vão ficar esses filhos que só pensam em festa? Imagine que hoje eu chegue para a Joy e falo, olha, Joy, eu não estou afim de fazer você crescer, de fazer você se desenvolver, de fazer você amadurecer, e a gente só vai festar. Aqui é só festa. Todo o dinheiro que entrar aqui, ó, eu não vou pagar tua escola, se vira, a gente só vai festar. Que adulto que ela vai gerar. E tem igreja fazendo exatamente isso. Tem igreja fazendo exatamente isso. É só festa, é só culto, é só evento, é só cafezinho, mas não gera discípulos de Jesus. A Cristina está perguntando, Alexandre, como o Biblifica entende o discipulado? Quando um cristão entende o seu chamado de formar outros discípulos de Jesus. Ponto. Por meio de uma célula, por meio de um grupo familiar, por meio de encontros individuais, é desse jeito. É isso. É assim que funciona. É isso que é família. Gerar desenvolvimento, gerar crescimento. Uma igreja local precisa gerar crescimento. Se a sua igreja for só uma reunião de amigos, desculpa, você não está numa igreja, você está num clube. É isso. Se ele não tem vontade, se o pastor não tem vontade de criar discípulo de Jesus e multiplicar esses discípulos, e eu não estou falando de número de pessoas dentro da igreja, estou falando qualitativo. Formar discípulos de Jesus mesmo, sérios, compromissados com a Bíblia, compromissados com o corpo de Cristo, esqueça. Você está participando de um clube, você não está participando de uma igreja. E a nossa função no Biblifique é chamar a atenção de você para isso. Nós não somos a igreja? Não. Mas o meu objetivo é abrir a Bíblia para você e falar o que é de fato igreja e você avalia o que tem na tua. É isso. E não é ficar falando mal dos outros também. E é o seguinte, deixa eu só responder a Ana aqui. Xane, no início Deus fala de multiplicação. Seria da família de filhos ou família e igreja? Das duas formas. Das duas formas. Obviamente que em Gênesis precisava multiplicar filhos. Só que esse chamado por meio da igreja é cumprido por meio do discipulado, da geração de discípulos, por meio da pregação do evangelho de fato, mas a pregação do evangelho com compromisso de formar discípulos. Por favor. A pregação do evangelho, isso é uma opinião particular minha, Alexandre. Não precisa nem necessariamente ser do Biblifique. Minha. A pregação do evangelho, desvinculada do discipulado, ela se torna apenas uma adesão gospel para você falar um número de pessoas que aceitaram Jesus. Aceitar a Jesus envolve um compromisso com o discipulado, com a mudança de vida, com o arrependimento, crendo de fato em Jesus como Senhor, com o batismo, com tudo isso. Isso, para mim, é contabilizado, de fato, como uma evangelização. Agora, a pessoa fez uma oração aqui e tal e nunca mais foi para a igreja? Caramba, não sei. Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Dentro do corpo, dentro da família, cada um tem uma obra a ser realizada. Cada um tem o seu papel a ser realizado. Olha só o que Efésios 4 diz. Opa. Efésios 4 diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A gente já falou sobre igreja e seus dons aqui. Não lembro o número das aulas. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, crescer o corpo de Cristo, multiplicar o corpo de Cristo, gerar discípulos do corpo de Cristo, gerar líderes de líderes no corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, seremos maduros. Com essa edificação da obra de cada um no corpo de Cristo, geram-se pessoas maduras, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso,
Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Presta atenção, cada um de nós, cumprindo o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro da família de Deus, gera para esta família de Deus a edificação, para que as pessoas dentro dessa família amadureçam e cheguem à estatura de Cristo. Mais simples que isso, impossível. Ou seja, Deus precisa usar você dentro do corpo de Cristo para que outras pessoas sejam edificadas por meio daquilo que Deus colocou na sua vida, para que pessoas amadureçam e cheguem à estatura de Cristo, para que pessoas amadureçam e cheguem ao status de adulto e possam edificar outras pessoas. Então você é importante dentro da esfera da família de Deus e dentro da tua igreja local, obviamente, para edificar outras pessoas, para que pessoas possam amadurecer por meio daquilo que Deus colocou da sua vida e para que pessoas possam gerar outros adultos, que possam discipular outras pessoas, que possam gerar outras pessoas que também discipulam outras pessoas. Ou seja, não adianta ficar sentadinho no banquinho, sem fazer nada na sua igreja, porque você não está cumprindo o chamado de Deus para ser família de Deus, que é desenvolver outras pessoas e desenvolver-se. Por quê? Porque a prática de boas obras também desenvolve a tua maturidade individualmente. E deixa eu deixar uma tarefa para casa aqui, inclusive eu vou digitar aqui. Leia em casa 1 Coríntios 12, versículo 12 ao versículo 30. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso que eu acabei de falar. Ou seja, quando nós praticamos as nossas obras, quando nós exercemos aquilo que Deus colocou nas nossas vidas como dons, como, enfim, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, dons espirituais, dons ministeriais, tudo aquilo que a gente já conversou na igreja e seus dons, isso visa a edificação do corpo de Cristo, visa o desenvolvimento do corpo de Cristo, visa o desenvolvimento de outros cristãos por meio da sua vida. É sua obrigação. Jesus mandou você fazer isso. Se você faz parte da família de Deus, você tem responsabilidade em desenvolver outras pessoas, fazer outros discípulos, e é isso. Não é Cristina só para liderança e pastores. Todos os cristãos têm a obrigação de gerar outros discípulos. É uma ordem dada por Jesus. Vão e façam outros discípulos. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os o que eu estou falando para vocês. É de todos a nossa obrigação. Se você não está discipulando ninguém, se você não está preocupado em discipular ninguém, se você não está procurando discipular ninguém, lamento te dizer, você não está cumprindo o chamado que Jesus mandou você fazer, o básico, que é formar outros discípulos. Porque se você está na família de Deus, você tem a obrigação de ajudar no desenvolvimento da geração de outros adultos. Agora, quando você não está exercendo os seus dons, quando você não está ajudando no desenvolvimento da família de Deus, você não está ajudando no desenvolvimento da sua maturidade. Alexandre, por quê? Olha só o que Hebreus 5 diz. Hebreus 5, versículo 11, diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. É uma bronca de Paulo, aliás, Paulo não, do escritor aos Hebreus, de Paulo não, do escritor aos Hebreus, para eles, para a igreja ali, para quem ele estava escrevendo, dizendo, olha, é o seguinte, vocês deviam estar muito, mas muito além do que vocês deveriam. Aliás, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas. Agora, não, vocês não estão ensinando outras pessoas, vocês estão atrasados, e eu não estou compartilhando a tela com vocês. Eu estou aqui falando todo empolgado. Vou ler de novo. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A essa altura,
vocês já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Pense em um bebê, por exemplo, a Joy, com até 6 meses, só leite. Com 6 meses, então, começa-se a introdução alimentar no bebê. Agora, se eu der um bife à milanesa para ela hoje, sem chance. Aliás, inclusive, se eu der um pedaço de comida muito grande para ela, ela engasga. Então tem que ir devagar, porque ela não tem idade. Não tem, não tem como. Vamos lá. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Tem uma deficiência aqui. Presta atenção. Uma criança na fé, gente, e tem muita gente, e não ache que só porque você está 10, 15 anos na igreja, você não é uma criança na fé. Você pode sim ser uma criança na fé, dependente do pastor o tempo inteiro, para que o pastor, a liderança, o discipulador precise ensinar você o tempo inteiro as coisas básicas da tua vida, e você tem 15 anos de igreja. Você é uma criança na fé. Ele diz, olha, uma criança da fé, ela se alimenta de leite. E mais do que isso, ela não sabe o que é justo. Ela não sabe o básico da vida. E aí ele continua: o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. O que amadurece você como cristão? A prática constante de boas obras e daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. A prática. Alexandre, o que isso quer dizer? Quanto mais você deseja que o corpo de Cristo, que a família de Deus se desenvolva, multiplique, gere adultos, mas você se torna um adulto, mais você se torna uma adulta na fé. É um círculo aqui, é um ciclo que você precisa gerar. É um ciclo de maturidade que você precisa entender. Você tem a tua identidade, tá lá, tua identidade. Você entende que Deus te usa dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Deus me colocou um talento assim, Deus me colocou um dom assim. Eu posso ajudar o corpo de Cristo dessa maneira, eu posso ajudar o corpo de Cristo daquela maneira, eu posso discipular esta pessoa, eu posso discipular outra pessoa, eu preciso discipular aquela pessoa, eu estou envolvido nisso, posso ser um líder de célula, posso ser um líder de grupo familiar, posso ser um líder de, seja lá como for que a sua igreja chame isso, posso discipular individualmente algumas pessoas na minha vida, não tem problema nenhum. Agora, você faz isso. É a tua identidade, você entende a tua identidade como filho de Deus e como pessoa que faz parte da família de Deus. Muito bem, agora, a partir desse momento, você tem uma noção, um entendimento da comunidade. É impossível você entender a sua identidade na família de Deus e você não ter o senso de comunidade. Você precisa ter esse senso de comunidade com outras pessoas. É o ferro que afia ferro. Não tem como. É difícil conviver com outras pessoas. É lógico que é. É difícil conviver com você. Você é chato. Você é chata. Todos somos. Você tem os seus problemas. Não adianta ficar apontando o dedo para os problemas dos outros. Você pode ser uma pessoa insuportável e você não sabe disso. E você precisa ser afiado por alguém. Você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa ser um adulto na fé. E você, como adulto na fé, precisa gerar outras pessoas adultas na fé também. É assim que o sistema funciona, é assim que o ciclo que Jesus instaurou funciona, é assim que a família de Deus funciona, é assim que o corpo de Cristo funciona. Não fique brabo comigo, fique brabo com Deus, porque é assim que funciona. Tem muita gente se achando um adulto na fé, mas não gera valor nenhum para a família de Deus. Não discipula ninguém, não participa de uma célula, não edifica a vida de ninguém, mal vai na igreja, não tem uma equipe de pessoas, um grupo de pessoas com as quais ele se reúne para ser afiado. Você não é adulto nenhum, cara. Moça, você não é adulta. Você só é um arrogante dentro da família de Deus, com quem ninguém quer conviver.
Porque a tua identidade como filho de Deus tem que gerar o senso de comunidade. E quando gera-se o senso de comunidade, gera em você um senso de responsabilidade. Eu sou responsável por edificar o corpo de Cristo por meio daquilo que Deus me depositou sobre a minha vida. Quando eu tenho essa noção de responsabilidade, eu começo a ter maturidade. E essa maturidade começa a me ajudar a formar outros discípulos. E quando eu começo a formar outros discípulos, eu encontro de fato destino. Eu encontro de fato uma razão. Cara, é isso. É para isso. É para isso que eu tenho isso aqui. Entendi, eu entendi. Foi desse jeito que aconteceu aqui com a gente. Foi quando a gente entendeu, é para isso. Vamos fazer o Biblifique, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos edificar o corpo de Cristo dessa maneira. Vamos usar o Biblifique para edificar o corpo de Cristo por meio do ensino da palavra de Deus, pelo ensino da verdade, sem enrolação, sem necessariamente ser uma coisa denominacional. Cara, vamos fazer aqui um ensino da Bíblia diferente, profundo, prático, que a pessoa pode sair do outro dia com a cabeça fritando, explodindo, praticando o que está escrito na Bíblia. Foi por meio disso. Porque essa maturidade, esse entendimento da responsabilidade que você tem dentro da comunidade por causa da tua identidade, gera um destino. E aí as coisas mudam. As coisas amadurecem. Aí você entende qual que é a parada. Meu desafio para mim e para você aqui é que você encare a igreja com I maiúsculo como a família de Deus. E sim, a sua igreja com I minúsculo como uma família também, uma fração da família. E você precisa se esmerar, ter zelo em formar adultos, em ajudar no desenvolvimento dessa família, em praticar as obras que Deus colocou na sua vida para gerar e abençoar pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas e todos cheguem à maturidade e todos cheguem à estatura de Cristo, que esse é o grande objetivo. Nós não fazemos parte da igreja porque a igreja tem que governar, porque a igreja tem que influenciar e tem que tomar todas as coisas e governar sobre todas as coisas. Não. A igreja é família de Deus. É um lugar de desenvolvimento. É um lugar onde crianças, bebês, viram adultos na fé. E esses adultos na fé geram outros adultos na fé, que geram outros adultos na fé, que geram outros adultos na fé. É um conceito um pouquinho mais profundo do que a gente vê por aí. Era isso que eu queria deixar. Tem alguma pergunta? Ana diz o seguinte: mas o pastor e o líder não nos dá esse papel de discipulador. 19 anos só discipulei uma pessoa. Pois é, deveria ter a oportunidade. Vejo que hoje a minha igreja já não se preocupa com o discipulado. Tua e várias. Não se preocupam com o discipulado. E quando eu digo discipulado, não é necessariamente o método discipulado, um método de discipulado, mas é um conceito mental de formar adultos na fé. Por exemplo, uma igreja que não se interessa. A gente prestou atenção? Isso está lá na igreja, nas aulas 41, 42, 43 e 44, quando a gente fala da igreja de seus dons, certo? Mas a função dos 5 ministérios é a formação de cristãos adultos. Certo? A formação dos 5 ministérios. Ou seja, existe a necessidade da influência desses 5 ministérios dentro de uma igreja local para que as pessoas sejam desenvolvidas como adultos perfeitos, à estatura de Jesus. Se uma igreja ela despreza uma das influências ministeriais que são necessárias dentro do corpo de Cristo, quer dizer que esta igreja também não se interessa pelo discipulado. Por exemplo, uma igreja que não se interessa necessariamente em ensinar os seus membros a Bíblia, ela não se interessa pelo discipulado. Assim como uma igreja que não se interessa pela evangelização, também não se interessa pelo discipulado. Porque o discipulado envolve essas 5 identidades ministeriais, essas 5 influências ministeriais dentro da igreja Corpo de Cristo e dentro da igreja local, uma fração da família de Deus. Então existem muitas igrejas que não se interessam. O que eu quero dizer é, eu quero abrir a sua mente, descortinar algumas coisas, abrir a cortina e mostrar os backstages do que realmente precisa acontecer.
dentro de uma igreja? E o que precisa acontecer dentro de uma igreja? Um anseio constante pelo crescimento de cristãos que entram lá dentro. Desde um bebê, espiritualmente falando, até um adulto. Precisa ter um anseio, assim, um desespero, um senso de urgência em criar discípulos de Jesus. Em ensinar tudo o que for preciso para criar discípulos de Jesus. Igreja não é lugar para dar microfone e palco para político, não é lugar para dar microfone para gente fazer no meio do culto propaganda de maneiras de ganhar dinheiro. Não. Igreja, o púlpito de uma igreja, o microfone de uma igreja serve para formar discípulos de Jesus. Se aquilo que está sendo feito não serve para discipular pessoas e formar discípulos de Jesus, aquilo não serve para nada. Não deveria estar lá. Não deveria. Em absoluto. É isso, galera. Alguma pergunta? Alguma coisa? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, encerramos por aqui. Leiam 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo 30. Nós também lemos esses textos na aula 41, 42, 43 e 44, quando falamos sobre a igreja e seus dons. Nenhuma pergunta, galera? É isso? Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado, galera, pela participação de todo mundo. Deus abençoe e até a próxima.